Boa noite, meu povo. E aí, chuchuzetes? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo. Agora iniciando a tela. Vou tirar aqui o carregador do celular porque vai atrapalhar. Então, gente, antes de mais nada, quero pedir para vocês deixarem o like, né? Curtir o vídeo, que é o like, ativar o sininho, isso é muito importante. Ativem o sininho, comentem, curtam, para que o vídeo tenha um alcance bacana, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. É bacana, né? Então, e aí nós vamos agora começar essa tela, que foi a mandala do vídeo anterior. Desde já agradeço a todos vocês, mais uma vez, por estarem aqui, pelo apoio, pela força, pelo carinho, nos comentários, os likes, tudo é muito importante para mim. E vamos contar um caso. Ô, gente, esses casos que eu já relatei para vocês, como eu disse anteriormente, os que se referem a mim realmente aconteceram. Foram muitos momentos, muitos casos, muitas coisas assim muito interessantes que ocorreram na minha vida e ocorrem até hoje. Vou colocar aqui e eu vou falando com vocês, tá? E vou deixar um pouquinho afastado assim para vocês verem também eu colocando aqui a pedrinha. Então, voltando, vou tentar focar mais dessa vez no que eu quero falar para vocês. Todos os casos meus são verídicos, aconteceram de fato. E eu quero pedir também para que vocês mandem o relato de vocês, de alguém que vocês conheçam. Os nomes serão trocados. Não divulgaremos nome de ninguém aqui. Em breve teremos novidades no canal, né? Acho que daqui pra semana que vem. E é isso, vou tentar dar o meu melhor. Então, envie o relato de vocês pra mim. Já tem um e-mail na descrição do vídeo, vai ter um e-mail, coisasdeoutromundo77@gmail.com. E terei o maior prazer em contar. E assim também vocês vão estar me ajudando, tá? Qualquer dúvida e qualquer sugestão podem mandar para mim também. Vamos começar. Ó, eu vou começar a fazer a 939. Estão vendo? Essa aqui. 939, engraçado, isso é uma coisa interessante. Eu sempre começo a tela ao contrário. Eu nunca reparo que eu tô com ela ao contrário, mas sempre começo com ela ao contrário. Uma coisa, né? Parece uma coisa. Isso aqui, eu vou tirar. Porque aqui tá bem pequenininho esse quadrado. Então, eu vou tirar porque facilita, não me atrapalha. Ele aqui. Deixa eu ver se aqui tem cola. Até que não tem cola, assim, do lado de fora, não. Eu vou tirar pra não... Porque ele é rápido pra fazer. Vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer. Quando tem várias cores, assim, juntas. Ó, gente, essa não é que minha forma de tirar é assim, não, viu? Isso aqui é uma preguicinha de fazer de outra forma. E essa folha aqui também, esse plástico, eu também não quero usar ele. Porque eu não tive uma experiência muito boa com o plástico passado. Aí eu tô meio abusada desses plásticozinhos. Bom, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês. Deixa eu ver qual é a história. Eu vou contar... Engraçado, eu vou ouvindo os relatos dos canais. Ó, essa canetinha. Meninas, não joguem fora. Meninas, meninos, não joguem fora. Eu vou ouvindo essa caneta boa que só, viu?
Eu vou ouvindo relato de outras pessoas, de outros canais e vou lembrando de alguns fatos, né, que aconteceram comigo. Ó, tá precisando colocar cera. Bom, certa vez eu tive um sonho. Eu era muito menina quando eu tive esse sonho. Eu devia ter uns 12 anos, 11 anos de idade. Eu me lembro que eu estava lendo um livro espírita muito bonito. Inclusive, dos livros que eu já li até hoje, esse é o mais bonito. O nome do livro é O Amor Venceu. Mas é lindo demais. E eu não sei se acontece com vocês, mas a espiritualidade, ela é muito interessante. Todas as vezes que a gente começa a ler muito, falar muito sobre espiritualidade, ela começa a se apresentar para nós. Não sei se nós começamos a ficar mais sensitivas ou a gente começa a perceber mais se as coisas sempre estiveram ali, mas a gente que não via. Não sei como é que funciona. Eu sei que toda vez que eu começo a me aprofundar, a ler livros, aí o negócio começa a acontecer. É tenso isso. Aí eu comecei a ler esse meu primeiro livro, né? O Amor Venceu. Maravilhoso, leiam. Leiam porque realmente é fantástico. E aí eu tava bem dentro, assim, né? Pensando muito nesse lance de vida, de morte. E aí um dia eu tive um sonho que eu tava numa roda com algumas pessoas, todos eram jovens, bem jovens, da idade que eu tinha ou até uns 20 anos no máximo. Eu tava numa roda sentada com essas pessoas, eles lendo um livro e todo mundo sentado, todos, inclusive eu. Estávamos todos com camisa normal, the shirt, que fala, não sei, camisa normal de malha, e como se fosse a camisa, como se ela fosse de algum lugar. Letra, eu acho que é essa letra mesmo, porque é o que tem, desculpa gente, cortar aqui, é porque é o que tem mais, é 939, é isso mesmo, que é o que tem mais pedra. Voltando. E todos estávamos com essa blusa, t-shirt, com como se fosse de algum lugar, centro espírita, como se fosse. E nessa época eu não frequentava o centro espírita. E aí eu me vi nessa roda com essas pessoas, todas desconhecidas, não conhecia ninguém. Mas, apesar de eu não conhecer ninguém, eu me lembro que eu conhecia uma pessoa lá, era um rapaz. Ele ele era tão assim, a energia dele era tão surreal, ele era tão surreal, ele me transmitia tanta paz, tanto amor, tanta caridade, que eu só queria saber de ficar ali. Tanto que chegou num determinado momento que eu me deitei assim no colo dele, e aí ele falou assim, tá na hora de você ir. Algo desse tipo, né? E aí foi interessante porque, ó, gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, eu tenho um vizinho querido, mora aqui em cima, e ele é flamenguista doente, e o Flamengo tá perdendo hoje. E meu marido é vascaíno doente, tá na sala assistindo o jogo, e fica falando, e ele lá de cima falando, né? Não falando entre si, mas cada um fica da sua maneira gritando, um torcendo contra e o outro a favor. E eu sou flamenguista, mas eu sou tranquila. Eu tô aqui fina, fazendo minha tela e gravando vídeo. Enfim, aí se vocês ouvirem algum barulho, são eles aí. Não é a gente maluca que tem aqui, não. São eles mesmos. Se forem doidos, são eles que são doidos. Aí, todo respeito, viu, garotos? Aí, tudo bem.
Aí eu me lembro disso, aí ele falou, tá na hora de você ir. Eu não queria voltar. Eu não me lembro que livro é que estávamos lendo. Eu me lembro que o ambiente era um ambiente muito fraternal, de muito amor, muito carinho, muita irmandade, muita compaixão, muita paz, muita harmonia. Era tudo de mais lindo que eu já vi, presenciei, senti. E não foi um sonho. Eu não sabia que existia esse negócio de desdobramento, né? Tem até um papelzinho aqui que eu tenho anotado umas coisas que para eu não esquecer de dar uma pesquisada. Mas eu não sabia que poderia ser projeção astral, desdobramento, esse tipo de coisa, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei e tudo bem, voltei. Esse sonho nunca saiu da minha mente, não teve nada de anormal até aí. E daqui a pouco eu vou fazer uma coisinha pra vocês verem, viu? Interessante. Com a régua mesmo. Até aí foi tranquilo. Bom, eu tinha aí por volta dessa idade, 12, 11, não sei. Passou. Agora em 2000 e... A partir de 2015 foi quando eu me mudei para um apartamento, que não é o que eu moro hoje, é outro. E nesse apartamento eu tinha... Eu gostava muito de morar lá. Eu só mudei de lá porque eu engravidei de Heitor. Aí ia ficar pequeno. Esse apartamento eu fui muito feliz lá. E aí, quando foi um dia. E aí, de lá pra cá, eu não tive mais sonho com ele. Tive outros sonhos com outros seres, mas com ele, especificamente, eu não tive. E aí, quando foi mais ou menos nessa data, né, nesse ano de 2015, ou 16, ou 17, eu não me recordo qual foi o ano. Eu sei que foi a partir de 2015, porque eu morava lá. E foi lá que foi o sonho. É um apartamento, assim, é um conjunto de apartamentos. Lá é um condomínio muito bonito. E eu morava no térreo. E como eu morava no térreo, eu tinha... Quando eu saía do bloco que eu morava, eu tinha uma visão, assim, panorâmica de... Eu tinha uma visão muito ampla de boa parte do condomínio todo. Tinham muitos apartamentos. Tem, né? Existe. Tem muitos apartamentos lá. E lá tem piscina, tem parquinho, o astral lá é bem bacana. Aí eu gostei bastante de morar lá por isso também, né? Quando é verão, primavera, assim, amanhece o dia, é aquele amanhecer diferente, a luz que entra no apartamento é diferente. É tudo assim, não sei, acalenta assim sua alma. Aí tudo bem. Aí eu me lembro que a gente, ao sair, né, desse bloco que eu morava no bloco Lírio, e ao sair eu já me deparava com o parquinho, tudo aberto assim, outros blocos de outros apartamentos, mas com muito verde, muita coisa bonita. E aí tudo bem. Dormi um dia, num desses anos que eu morei lá, dormi. E aí, de repente, bateram na porta do apartamento. Eu tava dormindo. Era umas 5 horas da manhã. Eu acho que era primavera, mais ou menos a época que a gente está hoje. E eu estranhei, tanto que eu me lembro perfeitamente de levantar e tal, e de estranhar, né? Um horário desse. Bom, saí. Quando eu abri, para minha surpresa, era esse rapaz que eu tive o sonho quando eu era pirralha. Era ele. E aí ele me convidou a sair. E quando eu olhei para ele, eu fiquei assim, tipo, ué, eu te conheço. E aí ele falou, Carol, vem comigo, me acompanhe. Algo assim, né? Aí eu fui, só fui. Quando eu saí desse apartamento, que eu dei de frente com, né, o verde e tal, e os outros prédios, os outros condomínios ou blocos, eu
Eu vi, gente, uma quantidade de seres entrando e saindo de todos esses blocos, pessoas de todas as raças, todo mundo com roupas brancas, beges, azuis claras, verdinha clara, marronzinho claro, gelo, sabe? Homem, mulher. É, via assim muita luz e vários entrando e saindo desses 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 blocos de apartamentos. Foi uma cena muito bonita que eu olhei ao redor e só via isso, pessoas entrando e saindo o tempo todo. E muita luz assim. Eu fiquei encantada, que eu falei: "Nossa Senhora, obrigada, meu Deus, minha Nossa Senhora. Obrigada pela oportunidade". Mas eu não pensei que eu tivesse morrido, não, né? Aí eu vi que lindo, falei assim com ele: "Meu Deus, que lindo". Eu me emocionei na hora, muito. E aí ele me disse assim, né? Ele foi andando, deu um sorriso assim pra mim e eu fui acompanhando ele. Ele estava com essa blusa interessante, ele não estava de túnica branca, ele não estava de nada, com nenhuma dessas roupas. Ele era a única pessoa que estava com essa blusa que eu vi num sonho quando eu tinha 12 anos, naquele sonho que eu falei pra vocês. Ele estava com essa blusa. E depois que eu vim perceber, eu sabia que era ele, mas depois que eu percebi que ele não estava com as roupas depois, voltando nesse desdobramento, né? E aí eu fui acompanhando ele, tinha outro rapaz, eu não sei quem é, nunca tinha visto, ou se vi, não lembro. Aqui, ó, gente. Tinha esse outro rapaz que tava junto também. E aí eu me sentei no banquinho com ele, abracei assim, a gente deu aquele abraço bem apertado, eu com muita saudade. Conheço ele sim, de outras vidas, não sei, não sei quem é. Eu sei que ele é meu amigo querido, eu não sei se ele é o meu guia, protetor, anjo, que seja, né? E eu tava tão feliz que eu tava vendo aquilo tudo, aquelas pessoas caminhando, entrando, saindo dos lugares, dos blocos, e que ele queria me falar alguma coisa. E eu falava assim pra ele: "Não, espera, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero ir com você. Eu posso ir?". Era uma felicidade tão grande que eu estava sentindo que eu não pensei em momento algum em voltar. Eu só queria ir. E acho que vocês não sabem ainda, aqui do canal, quem me conhece sabe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Heitor, que tem 3 aninhos, tenho o Arthur, que tem 14, e tenho o Gutierre, que tem 19. Então, Gutierre e Arthur, Guti e Arthur e Tutu, eles são do meu primeiro casamento, né? E na época eu não tinha Heitor, eu só tinha os meninos, Guti e Arthur. Todos são meninos. E aí, eu amo meus filhos, são minha vida, eles são tudo pra mim, os 3. Mas naquele momento, eu juro pra vocês, eu não lembrei de nada. Eu só queria ir com ele. Aí ele falou: "Não, você não pode ir agora. Agora eu vim conversar com você um assunto e eu preciso que você me escute". Isso eu me lembro. Tanto que eu falava assim, eu abraçava: "Não, não, eu quero ir, por favor, deixa eu ir". Que ele, não é que ele tenha perdido a paciência, ele ficou meio assim, tipo: "Poxa, presta atenção que eu tô falando com você". Sabe? Meio assim, tipo: "Presta atenção, meu tempo é curto", eu percebi isso. Que ele quis dizer isso, que o tempo dele era curto e que ele queria falar comigo. Ele tinha uma coisa pra me falar. Aí ele: "Presta atenção, Carol". E aí foi ali que eu fiquei séria, né? Eu vi que ele tava um pouco sério.
Eu vi que ele ficou sério e aí aquilo automaticamente me deixou séria, um pouco tensa, apreensiva. Aí eu, aí eu prestei atenção no que ele me disse. Mas, gente, eu não lembro de nada do que ele me falou. Eu me lembro assim que ele me falou, eu não senti uma coisa boa. Eu senti algo tenso, que eu fiquei tensa. Não chorei por isso, mas eu fiquei tensa. Fiquei preocupada. E aí eu fiquei meio passada, meio preocupada, não sei por quê. O que foi que ele me falou, eu não lembro. Se eu me lembro ou se era para eu lembrar, eu não sei, tá no meu subconsciente. Se for para eu lembrar, que Deus me mande e faça com que eu lembre. Ou ele venha me ajude a lembrar, ou então não era para eu lembrar. Mas eu lembro de tudo, mas não lembro o que ele me disse. E aí ele falou, agora eu tô indo, tenho que ir. E aí as pessoas, quando a gente terminou de conversar, e aí eu abracei novamente e falei, ah, meu Deus, mas é tão bom lá não sei onde. Mas estar com essas pessoas é muito bom. E aí eu falei, poxa, eu queria mesmo ir, mas eu já estava ali conformada, sabendo que eu não ia. Por algo que ele me disse, ou alguma coisa que ele veio me falar, não sei o que. E E aí eu fui observando as pessoas, fui olhei para ele, a gente se despediu, lembrando que em momento algum eu vi ele abrindo a boca também, não vi. Foi tudo telepático. E quando ele me chamou, né, para acompanhar que nós saímos, nós sentamos num banco de madeira, um dos banquinhos que tinha ali perto, do lado de fora. E aí, de repente, eu fiquei olhando para aquelas pessoas, aqueles seres, né, entrando e saindo ainda dos blocos e fui puxada, literalmente arrastada. Meu espírito foi como se fosse sugado. Deu aquele puxão assim muito rápido de volta pro meu corpo. E aí eu abri os olhos. E era exatamente esse horário, entre 5 e 5 e meia da manhã. Com tudo claro, aquele sol gostoso entrando. Eu, a, a primeira, quando eu abri os olhos, eu falei, voltei. Eu falei que foi muito vivo, né? Não foi um sonho, foi desdobramento. Não tem como ter sido sonho aquilo ali. Eu chorei muito e saí. Na mesma hora eu saí, levantei e fui lá pra fora. Saí lá do apartamento e fui lá pra fora. Olhar para os blocos, ter a mesma visão que eu estava tendo minutos atrás. Um sonho ou desdobramento, quer que seja. Então eu saí e fui até lá. E agradeci a Deus pela oportunidade de ter tido essa experiência maravilhosa. Gente, quando acabou, eu passei dias com aquela sensação boa. E é uma sensação tão boa, tão boa, tão boa, que você quer aquilo ali, aquilo parece um êxtase, é uma coisa diferente. Então eu queria ficar com aquilo ali o tempo todo, aquela sensação que eu tive com ele, com eles, com aqueles seres, né? Eu queria ficar com aquela sensação o tempo todo. É uma sensação tão perfeita, maravilhosa, sublime, única, que você quer ficar ali, naquilo ali o tempo todo. E, e aquela sensação, ela vai indo embora. Conforme os dias vão passando, você vai se esquecendo como é que é aquela sensação. Mas você sabe que é a melhor sensação do mundo. Quando eu falei para vocês dos meus filhos, foi por que eu falei? Porque ao pedir para ir com eles e foi me negado, naquele momento eu não pensei em filhos, porque você não lembra de nada. A sensação é tão boa que você só quer ir ou ficar onde quer que seja, né? Que tenha, é uma sensação realmente única.
E ele me fez lembrar dos meninos. Ele falou: você tem seus filhos, lembra? Antes de começar a conversar comigo, ele falou dos meninos. Aí eu falei: é verdade, lembrei. Mesmo assim, eu acho que eu quero ir. Interessante, né? A gente, depois que volta, que tá racional, que a gente não tá dentro da situação, a gente fala: mas você é louca, mulher? Tá louca? Vai criar seus filhos, fia, né? Mas ali naquele momento você não lembra. Você só quer ir. E aí eu acordei e contemplei mais uma vez aquele momento único. Eu sabia que eles continuavam por ali, terminando seus trabalhos nas casas das pessoas que ali moravam. Mas não pude, não vi mais, mas eu senti que sim, que ainda eles estavam terminando os trabalhos, né, deles, as visitas deles, e foi muito bonito. E não só pessoas voltando, né, entrando, essas pessoas com essas túnicas, acho que indo ver seus familiares só pode, né? Como eu percebi também que tinham pessoas retornando para suas casas mesmo, pessoas assim como eu estavam por ali, mas eram poucas pessoas, não eram muitas não. Eu vi muitas pessoas com túnicas, roupas, né, calças, tudo muito clarinho, blusas, tudo clarinho. E só ele que estava com essa camisa, camisa, né? Camisa de um t-shirt, camisa que foi essa mesma camisa que eu vi naquele sonho que eu tive a primeira vez com ele. Aqui a gente vai fazendo e vai dando uma ajeitadinha, porque, ô, gente, alinhar eu não sou das melhores para alinhar, não. Eu acho que alinhar é um caos. Eu não gosto muito de alinhar, não. Mas eu vou tentando ajeitar, vou fazendo e ajeitando. Então é isso. É, eu queria compartilhar com vocês esse sonho de desdobramento, essa projeção astral que eu tive por 2 vezes com esse ser, que eu me lembro, foram 2. E vou contar outras também que eu tive, outras com outras pessoas interessantes também. Então, esse ficou até longo, bem longo, né, esse vídeo. Deixem um like, curtam, comentem, divulguem, ativem o sininho e desde já eu agradeço a cada um de vocês. Viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja vocês e esteja com vocês. Eu não falei muito da pintura porque eu tinha que contar essa história para vocês, mas da próxima vez vamos falar um pouquinho da pintura. Beijo, gente. Boa noite.